Então beleza, a gente está começando aqui, gente, essa live aqui maravilhosa aqui com Isa. A gente está aqui, ó, no meu quartel-general aqui, pra gente conversar sobre prótese de silicone. Tem várias perguntinhas, a gente está aqui para ajudar a gente com isso, né? Vários pacientes mandaram perguntas. Já tem o pessoal entrando ali, Izinho, ó. Vou só ajudar você aqui, ó. Eu não enxergo, gente. Olha, tem o Júnior, tem o Sérgio, o Paulinho. E caramba, tem um monte de homem aqui. Aqui do meu lado tem um monte de mulher. Aqui, ó. Anne, Lincoln, meu amigão. Caramba, que coisa legal. Paula, Alana. Nossa, galera, show de bola chegando aí. Tava morrendo de saudade de fazer live com vocês, gente. Eu prometo que agora eu vou estar fazendo sempre. Eu vou estar trazendo uns convidados que são mais que especiais para mim. Tem várias das minhas pacientes que conhecem a Isa, né? Ou por já ter encontrado lá no consultório, ou por eventualmente terem visto o Instagram dela, um Instagram que faz muito sucesso entre as meninas, entre os rapazes também. Então assim, eu já queria de cara desejar uma boa noite para todo mundo, convidar todas as pessoas a conhecerem o Instagram de Isa. É Isa_Andrade, Underline, Isa Andrade, underline. Isa Andrade underline, a gente vai deixar depois aqui o link direitinho pra vocês conhecerem, vale muito a pena, demais. Eu queria falar com vocês rapidinho que hoje foi um dia super agitado, apesar de não ter sido um dia de cirurgia, né? Não operei hoje, mas foi um dia muito corrido. Pela manhã a gente foi falar de prótese de silicone lá na TV APRP, foi muito legal. Eu queria falar sobre pálpebras, inclusive a gente vai conversar um pouco, não hoje, né? Outro dia sobre pálpebra. Hoje a gente vai falar tudo sobre prótese de silicone. E tem várias dúvidas que as meninas do Instagram estão perguntando, e a gente também vai dar muita atenção às dúvidas que as meninas que vêm no Instagram de Izinha, elas têm. Então a gente vai tirar essas dúvidas. Mas, gente, se apresenta aí pro pessoal do meu canal, já te apresentei, mas... Olá, tudo bom? Boa noite. Hoje a gente vai falar muito sobre a prótese que eu coloquei com o Dr. Daniel no ano passado, dia 19, que me fez muito bem, é uma coisa que eu desejava há muito tempo, que eu sempre procurei os médicos, vários cirurgiões, mas eles nunca me deixaram satisfeita pelo que eu queria colocar. Então o Dr. Daniel foi uma pessoa maravilhosa, atendimento excelente, então hoje a gente vai conversar sobre isso. Prótese de silicone. Então, assim, um assunto que eu sempre falo pro pessoal no consultório, que gera muita dúvida, porque o que acontece? É uma cirurgia que hoje em dia ela tem muita opção. Então, toda vez que a paciente vai colocar uma prótese de silicone, ela tem que saber qual é o tamanho da prótese de silicone, ela tem que saber qual é o perfil da prótese. Então, assim, a gente tem vários perfis, né? Por exemplo, perfil baixo, perfil médio, perfil alto, extra alto. O que é isso? Vou explicar para vocês direitinho. E também, né, doutor, em relação à quantidade de ml, que muitas meninas perguntam assim: Isa, você colocou quantas ml? Aí eu falo, coloquei 375. Mas, gente, vocês têm que entender que cada corpo é um corpo. O seu médico que vai dizer para vocês qual tipo que você tem que usar, quantas ml o seu corpo tem que colocar, porque às vezes, né, não tem... Como é que se fala, doutor, que você falou? O colo e não tem pele. Sim, né? Exato. Então, muitas meninas perguntam, eu coloquei 390, por que você colocou 375? Então, eu coloquei menos do que isso porque o seu tá maior, tá menor. Então, muitas perguntam sempre isso, e aí o doutor, que tem mais experiência sobre isso, vai falar pra vocês. Então eu vou explicar para vocês o seguinte. A primeira coisa é o seguinte: cada peito é um peito, cada paciente é uma paciente, e você deve fazer a cirurgia, ou pelo menos a orientação no nosso consultório, a gente faz a cirurgia para atender a necessidade, o objetivo daquela paciente em particular. E é por isso que eu digo que toda primeira consulta de prótese de silicone eu sempre deixo a paciente falar bastante, porque eu preciso entender o que a paciente precisa, qual é o objetivo dela, para aí a gente começar a traçar o plano cirúrgico, que é mais ou menos como um arquiteto faz uma casa. Ele começa a traçar e é de acordo com a vontade daquele morador que vai habitar aquela casa. Então é muito importante, por exemplo, saber que se você não está fazendo a cirurgia para você está fazendo a cirurgia para uma amiga, você tem que ter pelo menos 30 peitos, porque cada uma vai achar uma coisa e vai querer uma coisa. Então é muito importante entender qual é o seu objetivo e fazer aquela cirurgia voltada para atender esse mesmo objetivo. É aí que entra
justamente a escolha da prótese, né, a marca da prótese, o formato da prótese, o perfil da prótese, inclusive o material da prótese, que existem vários materiais diferentes, cada um mais adequado a um tipo de paciente. E assim, em qualquer momento, se você quiser ver as perguntas dos pacientes, ou Izinha também, se você quiser fazer uma observação, eu quero responder a vocês. O pessoal está falando aqui, um grande abraço e beijos, eu não consegui ver direito, oi doutor Daniel, um grande abraço, a Gilce me ajudando aqui, como sempre. Mary, que saudade de você, ó, vai ser muito, Mary agora ia operar no meio do ano, mas ela não vai poder vir de São Paulo, mas enfim, muito bom ver você por aqui. Quando você decidir fazer a cirurgia da pálpebra com esse olho azulzão aí, vai ser, ó, muito massa. E outra coisa também, doutor, que muitas minhas perguntas também, muitas das minhas seguidoras são mães. E nisso, acaba que o seio da gente cai. E muitas, em relação, vou falar de mim mesma, um dos motivos que eu não coloquei o silicone logo depois que eu tive filha, porque todos os meus cirurgiões que eu ia sempre falavam pra mim, Isa, infelizmente vai ter que deixar uma cicatriz, porque eu teria que fazer a mamoplastia, não é a mamoplastia que se chama? Isso. Teria que fazer a mamoplastia, e com isso eu teria que fazer um T no seio. Então, pra mim, eu não queria, porque eu ia ficar com uma cicatriz que não ia me agradar aos meus olhos. E ia estar com o peito bonito, mas com a cicatriz. E aí foi que eu conheci o Dr. Daniel, pessoa maravilhosa, através de uma amiga também que já tinha colocado silicone com ele. E quando eu cheguei no consultório, ele falou pra mim que eu não ia precisar fazer a cicatriz. E ele fez um método excepcional, que eu não tento entender até hoje como é que ele conseguiu colocar o meu silicone sem fazer a mamoplastia. Aí muitas meninas, não sei, doutor, se isso foi um caso, o meu caso, ou se tem outras pacientes que você tem que fazer a mamoplastia, ou você sempre consegue fazer essa cirurgia? Essa é uma pergunta, esse é o pulo do gato, né? Eu vou ensinar vocês a fazer a cirurgia aqui. Mas enfim, é uma pergunta muito pertinente e é por isso que eu digo que... E é uma pergunta que muitas meninas fazem por causa da mama que cai e muitas não querem por conta da cicatriz. Da cicatriz. Então tá, a questão é a seguinte, uma coisa que eu sempre falo. Quando existe um excesso de pele, é muito importante a gente fazer uma distinção aqui. Quando a paciente tem um excesso de pele, que é basicamente quando você vê a mama caída. E como é que a gente consegue ver se a mama caída? As meninas popularmente conhecem como o teste do lápis, ou da caneta, né? Colocam a caneta embaixo da mama e se segurar, a mama está caída. Isso realmente funciona, mostra que tem um pouco de pele caída, de excesso de pele e a mama fica caída. Então, o que acontece na realidade é o seguinte, a primeira pergunta que eu faço para as pacientes no consultório é a seguinte, você gosta da sua mama? Pacientes que querem colocar prótese. Você gosta da sua mama como ela é, como ela está hoje. E se a paciente responde para mim que ela não gosta da mama, automaticamente eu já digo para ela, olha, provavelmente você não vai gostar da sua mama com prótese. Porque a prótese, a função da prótese não é levantar a mama, é deixar a mama maior. Então se a paciente tem uma mama caída e coloca uma prótese, ela vai ficar com uma mamona caída. Beleza. Então, eu vou explicar um pouco mais sobre o caso de Isa, que é o caso de muitas meninas por aí também, né? E como é possível fazer essa cirurgia sem precisar fazer a cicatriz, quando é o caso também. A questão é que quando a paciente tem pele sobrando, a mama está caída porque tem pele sobrando, o tratamento disso é tirar a pele. Obviamente tirar a pele gera uma cicatriz que pode ter vários formatos dependendo da quantidade de pele a ser retirada. Se é uma quantidade pequena, a gente pode tirar pela areola, fica uma cicatriz redondinha na areola. Exato. Invisível, porque a minha não dá pra ver nada, só se prestar bem atenção. A outra, isso é uma cirurgia feita com bastante cuidado, com apuro e o corpo da paciente também ajudando e a paciente no pós-operatório. Isso é fundamental. Eu sempre digo, não existe cirurgia à prova de traquinagem, né? Toda cirurgia tem que ser bem cuidado para que tudo dê certo. Mas como eu estava falando antes em relação à cicatriz, em relação à cicatriz de mama, se você tem que tirar um pouco de pele, pouca pele, é possível tirar pela areola. Se você tem que tirar um pouco mais do que essa primeira quantidade de pele, a gente começa a distribuir para a parte de baixo e fica com aquela cicatrizinha que a gente conhece como pirulito, que ela é redondinha na areola e tem um tracinho para baixo e geralmente depois ela fica praticamente invisível.
né? Por que a gente não tira tudo pela areola? Se você tirar tudo pela areola, você puxa a mama toda para dentro e você acaba achatando a mama. Ela fica parecendo um ovo frito, não fica legal. O pirulito, por outro lado, se você tenta tirar tudo pelo pirulito, pela parte de baixo, né, assim, na verdade pela parte entre a areola e o sulco, você deixa a mama muito alongada nesse sentido, então não fica bonito também. Então, quando tem que tirar muita pele, aí é necessário fazer uma cicatriz em volta da areola, uma cicatriz no meio da mama e outra cicatriz que vem aqui embaixo, que a gente chama de T invertido ou âncora. Essa cirurgia, quando ela é bem executada, quando ela é bem feita, a cicatriz ela fica realmente muito legal. E eu digo porque assim, a gente faz muito essa cicatriz. Eventualmente coloca a prótese, tira a pele e tira por esses lugares, esses pacientes ficam com cicatrizes realmente muito discretas, ficam muito bonitas. Eventualmente, a gente vai falar agora do caso em particular de Izinha. Cada cirurgia é feita para a própria paciente. Então, no caso de Isa, a anatomia do corpo dela, ela tinha um sulco submamário alto. A dobrinha da mama dela era bem alta. Então, nas pacientes que têm essa conformação física em particular, o que é que a gente faz? A gente coloca a prótese e descola o sulco mais para baixo, fazendo com que a prótese seja colocada numa posição um pouco mais baixa do que o normal, o que faz com que a areola automaticamente levante, né? Então isso é uma peculiaridade, nem sempre é reconhecida no exame, né? Isso é por isso que eu acho muito importante você prestar bem atenção isso em relação ao cirurgião no exame físico para poder detectar essas particularidades do corpo da paciente e aproveitar essa característica da paciente, no caso, né, para evitar uma cicatriz onde não era necessário. Se fosse o caso, olha só, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, a agência aqui já separou aqui para a gente dar uma olhada. Os diversos tipos de cicatriz, eu vou mostrar aqui, ó. A gente tem aqui a cicatriz, deixa eu ver se eu consigo mostrar para todo mundo aqui, a periareolar, que é em volta da areola, redondinha, né? Olha só aqui o pessoal, a gente está fazendo a transmissão com o celular da Izinha também. A outra que é o pirulitinho, que está aqui embaixo, né? Aqui um T invertido, e na realidade ele fez o T invertido é essa aqui, né? Essa aqui, ó, pirulito, T invertido, e essa meia lua para cima, que eu particularmente não gosto muito, que é uma forma de você suspender um pouco a posição da areola. É legal se feita com bem cuidado e a paciente tomar bem cuidado depois, né? Mas você pode levantar um pouco a posição da areola. A posição da areola ela deve ser mais ou menos no meio do húmero, né? No osso do braço mais ou menos. Ela tem que estar, obviamente, claro que isso tem que estar relacionado com o tronco da paciente, né? É por isso que cada paciente é uma paciente. Mas no caso específico de Isa, a gente usou uma tática em cirurgia plástica que é possível nas pacientes que têm a conformação física dela para evitar uma cicatriz em uma paciente que não precisava ter essa cicatriz. Aproveitando essa deixa, tem uma pessoa daqui, Selectus Veículos. Uhum. Doutor, depois que eu amamentei, caiu minha mama. Uhum. Se eu colocar prótese, vou perder a sensibilidade da areola? Essa é uma pergunta muito pertinente, assim, bem comum. Veja só, quando a gente coloca uma prótese mamária, a gente geralmente, eu gosto muito de colocar ou pelo sulco submamário, que é por baixo, ou pela areola, que foi o caso de Isa, por exemplo. É uma cirurgia muito legal também. As duas são cirurgias muito legais. O fato é que quando você coloca a prótese, você atravessa a pele e você atravessa vários nervinhos que são responsáveis por inervar toda essa região. Isso daí pode, no pós-operatório imediato, sempre acontece uma diminuição, ela pode ser em diversos graus, mas sempre acontece uma diminuição, na maioria dos casos, da sensibilidade. Isso acontece. Agora, essa sensibilidade ela vai voltando aos poucos. Eventualmente, depois da cirurgia, você pode, geralmente o normal é ficar normal como era antes, mas pode acontecer uma diminuição da sensibilidade e também pode acontecer um aumento da sensibilidade, a mama ficar mais sensível ao toque, por exemplo, do que ela era antes da cirurgia. Isso chama-se hiperestesia. Isso aí é possível acontecer, a paciente tem que estar avisada disso. Ou no meu caso, que ficou um sensível e o outro não. Um mais sensível do que o outro. Um mais sensível do que o outro. Isso daí é frequente. Inclusive, assim, algumas pacientes apresentam antes, outras têm depois da cirurgia. Agora, eventualmente, isso volta com o tempo. Geralmente, quanto tempo? Geralmente em torno
de 6 meses. Aí você tem um lado que é mais sensível, outro menos. Isso pode acontecer. Doutor, fiz uma mastopexia há 6 meses e não gostei do resultado. Não ficou... Marcado o colo não levantou. Tem como refazer? Então, para quem não sabe o que é a mastopexia, é essa cirurgia que Zinha estava falando. A mastopexia quer dizer suspensão da mama, né? A gente geralmente faz isso quando a mama, depois da gravidez, por exemplo, ela muda. Eu queria fazer um parêntese aqui para vocês. Então, ó, quando a gente vai observar uma mama feminina, a gente tem a pele, a gente tem a glândula atrás da pele e a gente tem, entremeado na glândula, a gente tem gordura e atrás a gente tem um músculo. Com o passar do tempo, a glândula ela é substituída por tecido gorduroso e até o tecido gorduroso depois ele vai minguando, né? Vai diminuindo de tamanho. É por isso que, por exemplo, uma mama de uma menina de 12 anos é uma mama que o pessoal chama assim, uma mama de pedra, né? Você pega, aquilo ali é glândula. Já uma mama de uma senhora de 90 anos, ela já passou pela fase da lipossubstituição, ali por volta dos seus 50 anos, ficou mais cheia de gordura, né? Ela fica mais mole e com o passar do tempo, essa gordura mesmo ela começa a sumir, né? A diminuir de tamanho. E aí a mama realmente ela diminui, ela fica caída, né? Então a mastopexia é basicamente você pegar todos esses tecidos aí e arrumar eles no lugar correto. Às vezes a gente usa prótese. Quando é que se usa prótese numa mastopexia? Quando você precisa de volume, né? E às vezes a gente consegue fazer a mastopexia com um tecido da própria paciente. Eu sempre digo o seguinte: se você vai tirar mais de 500 ml, de 500 gramas, né, de gordura, não tem nenhum sentido você colocar prótese. Eu acredito que você vai tirar um monte, né? É melhor você pegar esse tecido que a paciente tem e organizar lá dentro, e aí você faz uma mama bonita com o tecido da própria paciente. Eventualmente, pacientes querem colocar prótese. Existe um benefício nisso. Colocar prótese é um tecido que não vai ser lipossubstituído, então você vai permanecer com aquele colo durante muito mais tempo. No entanto, toda mama ela vai cair com o tempo e vão ser feitos os ajustezinhos, porque as fibras elásticas, o colágeno da pessoa, ele diminui com o tempo. Só que pequenos ajustes resolvem isso daí. Então, a pergunta da moça, da moça que fez a pergunta há pouco tempo, né? Se é possível refazer uma mastopexia que ela fez antes, ela não gostou muito do resultado. Sim, sem dúvida que é possível. É possível reposicionar os tecidos, colocar tudo no lugar direitinho, né? Mudar a posição das cicatrizes. Obviamente, depende de onde estão essas cicatrizes, do quanto foi mexido, para dizer exatamente como é que vai ser no seu caso. Eu tenho que ver, ou outro cirurgião plástico tem que ver você em particular. Mas de uma forma geral é possível fazer isso aí, os resultados são muito legais. Lembrando sempre que o ideal é ter um bom resultado na primeira cirurgia plástica. Porque quando a gente faz a segunda cirurgia plástica, a gente já está operando sobre uma área que já foi operada, onde vai ter uma fibrose e tecnicamente a cirurgia vai se tornar um pouco mais difícil. A Thay, ela pergunta: doutor, o colo alto depende mais do tipo de prótese ou da anatomia da paciente? Das duas coisas. O colo, essa parte aqui de cima, né, e na verdade a parte do meio, ela tem relação com a anatomia da paciente. Tem pacientes que têm bastante tecido mamário em cima. Isso favorece bastante, inclusive colocando próteses pequenas, é possível você projetar essa porção, né, de glândula ou de eventualmente até gordura que não se projeta tão bem quanto a glândula que a paciente tem. Agora, obviamente, a prótese que dá um colo mais definido, mais marcado, é a prótese redonda, que é a prótese que você usa. Né? Então a prótese ela redonda, ela é redondinha aqui em cima, ela que mais marca isso aqui, é a que mais aparece nos decotes. E via de regra é a que as pacientes mais buscam colocar. São as próteses mais procuradas aqui no Brasil. Nos Estados Unidos já é mais anatômica. Aqui fica mais natural, né? Aqui fica mais natural. Valoriza muito mais o corpo. A paciente pode usar vários tipos de roupa assim e aparecer muito sensual ou menos sensual, dependendo, porque prótese eu sempre digo, você tem que aprender a usar que nem uma roupa, né? Então você tem que aprender a jogar com ela e a fazer aquele jogo de mostra-esconde do mesmo jeito que se faz com qualquer decote. Mas enfim, a prótese redonda ela dá o colo mais marcado, mais acentuado e mais feminino. A Gabi está dizendo aqui: doutor, quando
quando você vem para os Estados Unidos fazer um procedimento cirúrgico em mim, orando para você vir logo. Essa é minha irmã. Ela mora em Boston, né? Não, ela saiu, agora tá em Las Vegas. Ela queria muito fazer com você. Caramba, o pessoal aí de Nevada, caramba, a gente fica mais pela região da Flórida e tudo, muito embora Nevada seja sempre uma alternativa bem legal. Por enquanto, as 6 hips na cabeça. Quem é Belinha, é? Belinha, a incisão periareolar pode danificar os ductos mamários? Qual melhor, a periareolar ou inframamária? Essa pergunta também é super importante. Olha, não vai danificar os ductos mamários, que a gente vai atravessar a glândula fora do trajeto deles. Então a amamentação ela está completamente preservada. Uma coisa interessante, a minha cunhada estava nos Estados Unidos e aí falaram para ela lá, né, que ela tinha colocado, foi eu que coloquei a prótese dela, que eu tinha colocado há alguns anos, e que ela tinha colocado a prótese pela areola, não poderia amamentar e tudo. Eu falei, esquece disso tudo, fica tranquila que você vai amamentar normal, não tem problema nenhum. E aí, quem falou foi um nutricionista americano lá, né? Alguma coisa assim. A pessoa que estava cuidando do pré-natal. Tava cuidando do pré-natal dela, e quando ela teve o neném, nossa, foi eleito pra tudo que é lado. Então, assim, não, tinha eu muito, também muito, tinha esse muito. negócio na minha cabeça em relação a que se colocar silicone não dava pra dar mão. É uma dúvida frequente, mas a segunda parte da dúvida dela também é muito, muito, muito importante, que assim, ela tá perguntando qual que é a melhor alternativa. Colocar pela areola, que é uma excelente opção, ou colocar por baixo também é uma excelente opção. Veja, isso aí depende muito da anatomia da paciente, do desejo da paciente, da habilidade, da familiaridade do cirurgião com aquelas técnicas. Eu gosto muito das duas. Eu sempre explico para os pacientes o seguinte, a periareolar, tecnicamente é uma cirurgia um pouco mais difícil do que por baixo, mas é fácil, não tem nenhum mistério nessa cirurgia. Na verdade, você tem uma vantagem muito grande de fazer periareolar, né, fazer embaixo, é uma meia-lua na parte de baixo da areola. Você tem uma exposição, você está no meio da mama. Então você tem uma exposição a toda a glândula mamária, ao músculo, então você consegue enxergar a mama como um todo e você tem uma menor chance de produzir assimetrias no resultado final. Isso é muito legal, a gente aproveita também uma zona de mudança de cor, né, que assim, ali tem uma mudança de cor da pigmentação da areola para a pigmentação da pele, que é mais clara, e isso daí quando a pessoa olha, aquilo ali confunde um pouco o olho, então fica muito disfarçada essa cicatriz, fica bem legal. Praticamente não vê, né? Então, assim, isso obviamente depende também da cicatrização da paciente, do cuidado da paciente e da técnica cirúrgica delicada, né? Então, isso é muito, muito importante. A outra coisa que existe nessa cirurgia da areola é o seguinte, as manifestações em relação a aumento ou perda de sensibilidade vão acontecer na areola, né? Então, isso aí é uma coisa que a paciente precisa ficar sabendo, se acontecer vai ser ali. E a parte de baixo é o seguinte, é uma incisão também muito legal, a exposição da mama é uma exposição boa, né? Você vai caminhar um pouco mais com o afastador e com a prótese lá por dentro, porque o trajeto é maior, mas é uma cirurgia tecnicamente mais simples até, mais rápida, para o cirurgião um pouco mais pesado no sentido de que você não tem como alguém te ajudar, né? Instrumentador ou cirurgião auxiliar não consegue ajudar direito a levantar, então você faz muito mais esforço com a mão, né, e tem que ficar olhando para o buraquinho, que o buraquinho é bem pequeno, uma incisão em torno de mais ou menos entre 4 e 6 centímetros. Parece que você está operando por um buraquinho de fechadura. Mas fica muito legal e geralmente a questão do aumento ou diminuição da sensibilidade ocorre no terço inferior da mama. Quando você tem uma incisão embaixo da areola, ela fica muito disfarçada também porque ela fica na dobra, então ela fica também praticamente invisível. Só quem vê é quem está olhando de baixo. Outra, mamas pequenas que necessitam de suspensão, mas que não tem o objetivo de aumentar de tamanho. É possível sem prótese, sem dúvida, é a cirurgia de mastopexia, né? Agora, se são... É muito frequente, né? É muito, muito frequente. Outro dia desse a gente operou uma paciente que não queria prótese de jeito nenhum, só queria subir a mama. E ficou muito bonita, a paciente amou, o marido da paciente amou também, enfim, ficou muito legal e sem precisar usar prótese. Outra coisa também, doutor Daniel, muitas perguntam em relação sobre por baixo do músculo e por cima do músculo. Essa é outra pergunta fenomenal. Eu vou dizer para vocês o seguinte, olha, no meu consultório, 99% dos pacientes eu coloco a prótese acima do músculo, não abaixo do músculo. E eu vou explicar para vocês qual é a única situação em que eu vejo que seria justificado colocar a prótese embaixo do músculo, né? A prótese embaixo do músculo, para mim, no meu ponto de vista, a gente só coloca na paciente que é extremamente magrinha e sem quase glândula nenhuma.
Por que a gente coloca embaixo do músculo nessa paciente que não tem glândula, que é muito magrinha? Porque se você colocar embaixo da glândula, que ela praticamente não tem, vai ficar embaixo da pele. E aí a prótese vai ficar extremamente aparente. Como se você pegasse uma prótese e jogasse um lençolzinho bem fininho em cima dela. Então vai ficar muito visível, vai ficar extremamente marcado e não fica agradável, né? Quando está muito marcado assim, a pessoa que olha acha estranho. Então nesses casos, o que a gente faz? A gente providencia uma cobertura maior. Seria colocar por baixo do músculo, que é uma camada mais grossa, né? Então você coloca embaixo do músculo a prótese e aí você fecha aquilo ali e a prótese ela fica abrigada embaixo do músculo. É como se em vez de ter um lençol, você tem um edredom grosso jogado em cima. Então você vê o aumento da mama por conta da prótese, mas aquilo ali fica um aumento bonito, não fica um aumento, não fica desagradável olhar, pelo contrário, fica muito agradável. Agora veja só, existiu durante uma época uma tendência de se colocar prótese embaixo do músculo de várias pessoas aí. Eu não concordo muito com isso, mas várias pessoas colocaram, não aqui em Sergipe necessariamente, no Brasil e no mundo inteiro. Né? Às vezes se lança uma técnica em cirurgia plástica e todo mundo quer fazer e tal. E o que a gente observava muito é o seguinte, colocar em pacientes que tinham glândula. Então não precisava, ela tinha glândula já, não precisava, a glândula em si já disfarçaria a prótese. Né? Então o fato de colocar embaixo do músculo num paciente que tem glândula, o que acontecia é que com o passar do tempo a glândula caía, né, e a prótese ficava lá em cima, ocasionando um efeito feio, que a gente chama de efeito double bubble ou efeito dupla bolha. Né? Ficava uma prótese em cima e a mama caída aqui embaixo. Isso ficava muito desagradável e levava as pacientes a terem que fazer a correção disso aí, que era basicamente abrir e reposicionar a glândula, reposicionar a mama, a prótese embaixo da glândula, e ou eventualmente fazer uma mastopexia e depois correr o risco de acontecer isso novamente. Então por isso é muito difícil você encontrar as pessoas colocando embaixo do músculo. Sem contar que embaixo do músculo é uma cirurgia que incomoda mais no pós-operatório. Pós-operatório de cirurgia de prótese geralmente é muito tranquilo. O meu foi tranquilo. Como é que foi seu pós-operatóriozinho? Eu vou te entrevistar agora. Não, 3 dias eu tava na rua, mas levei puxão de orelha porque tava na rua. Mas com 19 dias, gente, sério mesmo, 19 dias eu já tava saindo, já tava em festa. Usando até biquíni. Sei que é errado, mas muito tranquilo. Meus cabelinhos brancos aqui, as minhas criaturinhas aqui do coração. Deixa eu mostrar aqui pra vocês rapidinho aqui, a agência aqui providenciou uma foto da dupla bolha pra vocês verem como é um negócio esquisito. Olha só, não é legal isso aqui, né, ó. Pessoal, essa foto tá na internet, facinho de ver, né, ó. Então fica a prótese lá em cima e a mama caída embaixo. Vou mostrar aqui pra vocês também, olha só que legal. Quer dizer, na verdade, bem feio isso aqui, não é legal. Mas assim, é interessante, né? Com o médico, olha só que não ficou legal, né? Ficou esquisito. Então, a questão é essa, para evitar esse tipo de consequência estética desagradável, né, evitar, a paciente tem que sair da cirurgia pronta para brilhar nas passarelas, né, e não para que tenha depois que fazer esse tipo de correção, enfim. Esse e tipo também muitas perguntam em relação a se precisa trocar o silicone depois de alguns anos, né? Não sei se antigamente tinha que trocar e agora não troca. Muito interessante essa pergunta, uma pergunta extremamente pertinente. Que até ele me contou já isso na vez que eu fiz a minha consulta com ele, me explicou tudo, porque assim, antes de fazer a cirurgia, ele te explica até coisas que você nem pensava em perguntar, ele já te explica tudo. A Eriquinha tá aqui, ó, depois quero responder alguma coisa dela. Beleza, já vou falar com você. Então, ó, eu ia falar sobre... Tem que trocar. Tempo, exato. Perfeito. Então, beleza, ó. Hoje, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e segundo a Sociedade Americana de Cirurgia Plástica e Cirurgia Estética, não existe prazo de validade determinado para os implantes mamários. Então, você não tem uma data de troca como já existiu a orientação antigamente. A orientação é acompanhamento com cirurgião plástico pelo menos de 10 em 10 anos. Né? Mas assim, vão antes no cirurgião plástico, é legal sempre estar acompanhando isso aí. Só para ver se está tudo direitinho, se está tudo tranquilo. O acompanhamento é basicamente com consulta, exame e eventualmente o médico pode solicitar exames simples, geralmente um ultrassom, alguma coisa só para ver se está tudo direitinho. Então, ó, essa história de troca de prótese, né, de 10 em 10 anos surgiu em função de algumas coisas. Primeiro, do uso de próteses lisas, que hoje em dia praticamente está em desuso em alguns lugares assim que estão meio que regredindo no tempo, tipo a França. Eles estão colocando
alguns cirurgiões advogam a colocação de próteses lisas. Aqui no Brasil a gente não coloca, nos Estados Unidos há a tendência de não colocar tanto também, porque as próteses lisas elas tendem a dar mais o que a gente chama de contratura capsular, que é isso. Quando você coloca a prótese ela é um corpo, ela é biocompatível, no entanto ela é um corpo estranho. Então quando você coloca, o corpo ele quer separar ela do tecido que está em volta dela através da construção de uma cápsula em volta dela, como se fosse um saquinho feito de tecido fibroso que o corpo joga ali e separa ela do corpo. Em alguns casos, a gente não sabe exatamente porquê, não está muito claro isso. Em algumas pacientes, essa cápsula fica muito, muito grossa. Quando você toca na prótese, ela parece dura como uma pedra. É verdade, eu já vi. Já viu isso, né? Já. Isso aí é uma coisa que eventualmente acontece, chama-se contratura capsular. O tratamento para isso é bem simples, se trata da troca da prótese. O fato é que a contratura capsular ela era muito frequente com as próteses lisas e acontecia geralmente no período de 10 anos. Né? Geralmente era para cada 10 pacientes que colocava uma prótese lisa, uma tinha contratura capsular, então um nível de contratura muito alto. Hoje em dia a gente tem as próteses microtexturizadas e próteses de poliuretano, que é a que você usa, né? Que são próteses que dão um grau de contratura muito mais baixo, ou seja, antigamente de cada 10 pacientes, uma tinha que trocar a prótese a cada 10 anos, vamos dizer isso, mais ou menos, um período variável, mas que mais ou menos em torno do 10º ano. Né? Agora, hoje em dia, com essas outras próteses, a gente tem a cada 100 pacientes, de cada 100 pacientes, né, de 1 a 6 tem que trocar em qualquer tempo, mas durante esses 10 anos mais ou menos. Então, a quantidade de pessoas que tem que trocar nesse período é muito mais baixa hoje do que era antes, mas ficou essa questão dos 10 anos aí. E também tem outra curiosidade que tem a ver com as próteses americanas. Nos Estados Unidos eles colocam ainda hoje, poucas pessoas, mas ainda se colocam, mas antigamente se colocava mais, próteses infláveis, né? No caso, injetáveis, né? Isso. Você coloca a prótese lá dentro, ela está vazia e você enche ela com soro fisiológico. A questão é a seguinte, é que depois de 5 anos essas próteses têm uma taxa de deflação, na verdade uma taxa anual de 5%. Então a cada ano a prótese diminui 5%. No final de 10 anos você tem metade do volume que você tinha na época que colocou. E a mama também está mais caída, porque a paciente está mais velha. Por isso eu sempre lembro a vocês, usem o sutiã. Super importante, super importante. Vamos falar disso também. Então o que acontece é que depois de 10 anos a paciente tinha metade do volume. Então, geralmente ela gostava muito daquele resultado inicial e aí trocava. Então existia essa recomendação de troca de 10 em 10 anos. Só a título de curiosidade, quando se colocava o soro, eventualmente poderia se colocar ar também, né? E aí quando se colocava ar, a paciente estava correndo na esteira, fazia barulho na mama, e aí isso aí é um dos motivos pelos quais esse tipo de prótese é muito pouco usado aqui no Brasil, praticamente. Eu acho que tem uma cirurgia só que coloca e eu acho que nem coloca mais hoje em dia. Só uma perguntinha aqui que o pessoal tinha enviado no direct. Deixa eu só responder essa de Eriquinha, porque é muito importante para ali para trás. Quanto tempo depois a gente pode ter uma noção do resultado da prótese? Então o que acontece é o seguinte, a gente vai ter toda a cirurgia, ela vai levar mais ou menos 1 ano para você ver o resultado final. Mas no caso da prótese de mama, com 4 meses você já vai ver em torno de mais ou menos 80 a 90% do resultado. Obviamente, isso depende de paciente para paciente, mas mais ou menos isso. E Izinha tocou num negócio muito importante, que é em relação ao uso do sutiã cirúrgico. Veja só, eu sempre digo, pelo amor de Deus, gente, não pode esquecer. O sutiã, ele tem o nome de sutiã modelador, não é à toa. É porque quando a gente faz a cirurgia, a gente mobiliza os tecidos, coloca a prótese e o peito precisa de modelação. Ele tem que colar todo no lugar certo. Então é muito importante usar o sutiã pelo menos 2 meses. Eu chego em casa e já guardo eles, porque eu quero pro resto da vida. Perfeito, é isso mesmo. Usar pelo menos por 2 meses o sutiã. Claro, essa orientação vai mudar de cirurgião para cirurgião. Mais confortável, eu acho, para dormir. Não tenho dúvida. Agora, o que eu quero lembrar a vocês é o seguinte, quando a gente coloca uma prótese, a gente está adicionando um peso ao corpo. E se a gente está colocando um peso a mais no corpo, a gravidade vai agir mais sobre esse tecido. Então, a gente tem que proteger os seios da gravidade. Tudo que sobe e desce um dia, né? Exato, é a lei da gravidade, tudo que sobe e desce. Então, a gente tem que segurar com o sutiã para que a gente prolongue o resultado da cirurgia. E, na realidade, você tomando cuidado direitinho, esse resultado é prolongado por muitos e muitos anos, quiçá décadas, entendeu? Então,
vale muito a pena usar o sutiã. Uma dica para quem tem sutiã e está usando, é muito legal você usar o sutiã e depois que você terminar de usar, é bom sempre ter dois, e depois de usar você vai secar o sutiã, depois de lavar o sutiã, né? Secar o sutiã, guardar naquele plásticozinho e colocar dentro do freezer, porque isso daí faz com que o sutiã dure muito mais tempo e você demore mais tempo para poder substituir eles. Fica a dica aí para todo mundo. Eu já estou no meu terceiro, doutor. Você tem noção. É isso aí. Ana Valéria, ela pergunta se o corpo pode não se adaptar à prótese. Então, minha pergunta legal, assim, não é o comum isso aí. Porque, geralmente, quando o corpo não se adapta, assim, entre aspas, que a gente fala, é quando houve a contratura capsular. Quando houve a contratura capsular, o tratamento para isso é trocar a prótese. Geralmente se troca por uma prótese de poliuretano, que de todas elas é a que dá menos contratura. Aí você pode perguntar, por que não bota prótese de poliuretano em todo mundo logo então? Eu particularmente gosto muito da prótese de poliuretano, gosto. Agora, depende um pouco, o caso da prótese de poliuretano, ela é mais difícil de colocar. É como eu estou falando, eu gosto de colocar, mas ela precisa de uma incisão um pouco maior, porque ela a superfície dela é como se fosse uma lixa. Então quando ela entra, vocês já viram quem tem prótese, vê que o furinho é pequeno e a prótese é grandona. Então quando ela entra, principalmente uma prótese de poliuretano, ela machuca um pouco a pele. E aí o que a gente faz? Para evitar que fique machucado, porque aí a cicatriz não fica bonita, a gente faz o que a gente chama de desbridamento, que é acertar com uma tesoura bem fininha, bem miudinha mesmo, deixar tudo do jeito certinho que era antes, e aí você fecha e você praticamente não vê a cicatriz. Mas, no entanto, como houve a queimadura da prótese de poliuretano, e é bem comum que haja, né, e houve esse desbridamento, geralmente a cicatriz fica 1 centímetro maior. A Mary, ela está perguntando qual o momento mais interessante de realizar a mastopexia, a depender do grau de queda? Eita, não sei se eu entendi essa pergunta. A depender do grau de queda, qual é o momento mais interessante? Olha, eu vou dizer o seguinte, a hora de você fazer uma mastopexia é a hora que você se sente incomodado a ponto de querer dar um jeito naquilo. Então, se a mama está te incomodando, se você chega na frente do espelho e você não gosta do que você vê, se você está com vergonha do seu marido, se você não consegue colocar as roupas que você gostaria de colocar, se você chega na praia e você se sente super mal, envergonhada, começa a se cobrir com a canga, você precisa resolver isso aí, porque você está tendo uma qualidade de vida inferior ao que você poderia ter. Tenho medo de colocar a prótese e depois engravidar. Modifica muito? É a Ludmila Santos. Essa pergunta também é bem comum. Pensa uma pergunta comum no consultório. Vê só, a questão aqui é a seguinte. Ninguém sabe o que vai acontecer com a mama depois que você engravidar. Mesmo na mesma mulher. Gravidezes diferentes podem ocasionar alterações diferentes na mama. Então, o que acontece? Veja, se você está com um plano de engravidar agora, nesse ano, no próximo ano, eu recomendo que você engravide e depois coloque sua prótese. E no meu caso, doutor, que já tem uma prótese, se futuramente eu quiser colocar o silicone? É o que eu estou dizendo. Veja, vou tentar explicar o que eu estava falando e vou voltar para o seu caso. Então, veja só, se você não vai engravidar agora, nesses próximos tempos, né, nas proximidades de tempo, todo o tempo que você não colocar a prótese é tempo que você vai deixar de aproveitar, de ter a prótese. Essa idade que você tem hoje, você não vai ter nunca mais, né? Então a hora de usar a prótese é agora, é a melhor hora. Em relação agora ao seu caso, tem a ver muito com isso. Se você resolver engravidar mais pra frente, Zinho, a gente não consegue prever, porque assim, as alterações que aconteceram na sua mama de uma grávida são duas filhinhas. São duas. Foram iguais as coisas que aconteceram, ou uma aumentou mais, a outra aumentou menos durante a outra? A primeira aumentou mais. E a segunda um pouco menos. Bem menos. Então veja só, é o que eu falo para os pacientes. Ninguém sabe como é que vai ser aquela gravidez em particular em relação à mama. Então a gente não pode prever isso. O que a gente pode dizer é que existe como consertar tudo. Existe como colocar tudo no lugar. Então, por exemplo, meu conselho agora, objetivo. Se você não tem intenção de engravidar nos próximos tempos, coloque a sua prótese, aproveite a sua idade com a prótese o máximo possível. Lá em cima, você vai ver, assim, é incrível. Você coloca um negócio no peito que vai mudar várias coisas na sua vida. Vai mudar a sua vida de várias maneiras, vai trazer um benefício enorme para a sua vida, né? E a outra coisa, botou a prótese, por acaso depois de um tempo vai engravidar, inclusive algo comum que aconteça, né? A gente coloca a prótese, o paciente, aí o marido se anima e tal, engravida, né? Enfim, aí engravidando não tem problema. O que quer que aconteça é possível se consertar e ficar com a mão bonita de novo.
A Rafaela Monteiro, ela pergunta: me falaram que dói depois da cirurgia. Dói mesmo? E por quantos dias? Aí uma coisa que eu vou dizer pra vocês, Isa vai falar o que ela acha e eu vou dizer o que eu vejo de todas essas pacientes lá no consultório. Vamos lá, Isa. Olha, eu senti dor quando eu me movimentei muito, queria levantar braço, ficava naquelas agonias de querer fazer as coisas, porque querendo ou não, pelo menos uma semana você fica muito dependente de alguém, pra comer, pra levantar da cama, pra tomar banho. Então, como eu sou meio agitada, na primeira semana eu sofri, eu senti dor, tudo. Só que aí o doutor me puxou a orelha, fica quieta, Isa. Aí eu fiquei quieta. Na segunda semana não sentia nada, super tranquilo, não tive complicação nenhuma, não tive, como é o nome daquele que ficou duro, não tive nada, foi uma coisa muito bacana. Agora lembrando, tem que ter repouso. Não adianta você levantar, querer fazer as coisas, querer sair. É aquele tempo que você tem que ter pra você se cuidar, pra você ter uma recuperação boa, rápida, sem defeito nenhum no seu silicone, porque só depende de você. O doutor já fez o que tinha que ser feito, então o pós-operatório é só você que tem que ter esse cuidado, somente. Então beleza, eu vou falar aqui pra vocês, porque assim, é uma pergunta que eu sempre faço pra todos os pacientes, fiz pra Isa, faço pra todo mundo, e assim, eu tenho muita curiosidade em relação ao pós-operatório, em relação ao que os pacientes estão sentindo, como fazer para o pós-operatório ficar melhor, mais confortável, mais tranquilo, enfim. Eu vou falar para vocês uma média, né, baseada nessas pacientes que eu vejo aí, sei lá, há uns 20 anos operando esse negócio. Então, o que acontece é o seguinte, o maior relato que os pacientes fazem em relação ao desconforto pós-operatório, na realidade não é nem na mama, é nas costas. Porque o que acontece é que a posição do pós-operatório é uma posição meio cansativa, que você tem que ficar com a barriga virada para cima. Eventualmente, você pode, né, essa parte aí é enjoadinha. Tem que ficar sentada, porque tem que botar. Você não pode dormir deitada, você tem que dormir sentada. Você tem que dormir semi-sentada ou semi-deitada, né? Assim, eu sempre digo assim, entre 30 graus mais ou menos, né? 30 graus é o suficiente, justamente para que a gente faça com que esse edema que acontece, um inchaço na mama, ele comece a descer um pouco, desce um pouco para o abdômen, justamente para começar a liberar a mama da paciente. E liberando a mama do paciente, você tem menos tensão na cicatriz e tem um resultado cirúrgico melhor, uma cicatriz mais bonita. Mas olha só, basicamente o desconforto de uma cirurgia de mama é possível de ser resolvido com remédio para dor de cabeça, um desconforto bem pequeno. Geralmente o tipo de analgésico que a gente passa é um analgésico que é comum para resolver uma dor de cabeça, uma coisinha desse tipo. Né? Geralmente as pacientes se queixam, quando se queixam, né? Elas se queixam de na verdade não é muita dor, é mais um desconforto, né, um desconforto em volta das mamas, principalmente na região das costelas, né, e que cede muito rapidamente com a diminuição da movimentação dos braços, afinal de contas aquilo ali está operado, tem que ficar paradinho, né, naquele momento, e com analgésicos simples. Uma coisa muito importante, saindo um pouco da pergunta, mas ainda falando sobre isso. É muito difícil a pessoa ter edema, né? Edema acontece todo mundo, não tem seroma, né, que é uma outra coisa. O seroma é até importante falar. O seroma é o seguinte, quando a paciente mexe muito os braços numa cirurgia desse tipo, se isso acontecer nas primeiras 48 horas, você pode ter um problema que é conhecido como hematoma. É um negócio muito raro de acontecer, muito difícil de acontecer. Né? Eu, particularmente, nunca tive um hematoma, já vi alguns, mas nunca tive. Né? E geralmente é por movimentação excessiva, principalmente nesse período de 48 horas. Depois desse período de 48 horas, já não acontece mais hematoma, muito raro. Né? A abordagem do hematoma pode exigir que você leve o paciente para o centro cirúrgico, tire a prótese, procure o hematoma, geralmente não acha. Né? E aí você faz um controle para que não haja nenhum sangramento ali, bota a prótese de novo e fecha. Quando acontece isso, a chance da paciente ter uma contratura capsular, ela aumenta. Né? Então, é muito importante que nas primeiras 48 horas a paciente se mantenha quietinha. E é por isso que eu sempre falo no consultório, olha, juízo, faça o negócio direitinho, porque a prótese ainda não é sua. Você tem que conquistar a prótese. Depois, passado esse período das 48 horas iniciais, a gente ainda tem um outro período, dos primeiros 30 dias, que é o período do seroma. O que é isso? A prótese, ela não é a lisa que a gente coloca. Geralmente ela é microtexturizada ou de poliuretano. Então essa prótese ela tem uma superfície áspera. Isso quer dizer que se a paciente ficar se mexendo muito, a gente vai ter uma prótese áspera roçando num tecido muito delicado lá dentro. Né?
Então isso pode, além do descolamento cirúrgico que é feito, né, pode fazer com que haja um depósito de soro lá dentro. O que é o soro? É o sangue sem as hemácias, é um filtrado de sangue, por isso que ele não é vermelho, a cor dele parece com xixi. Né? Então o que acontece? Aquilo ali pode ficar inchado, a mão pode ficar 2 até 3 vezes maior do que o tamanho normal. Seroma, eventualmente, a gente tem no consultório. É raro, mas tem. Esse ano eu já tive um ou dois. Acho que 1 ou 2. Uma com certeza. E por que depois de um tempo o nosso silicone ele diminui? Então peraí. Deixa eu terminar esse negócio do que é importante. Aí, geralmente, após o 30º dia, a gente já tem uma formação de uma cápsula simples, que é aquilo ali que eu estava falando para vocês. Que o corpo, ele coloca uma cápsula simples e essa cápsula, ela faz com que a prótese, que era áspera, ela fique lisa por cima, porque tem a cápsula e aí você já pode mexer o braço sem risco daquela cápsula, daquela superfície áspera da prótese, machucar o tecido e causar o seroma. Então é muito menos comum você ter seromas após o 30º dia. Muito embora toda paciente que tenha prótese, ela possa em qualquer momento da vida apresentar seroma. Raríssimo, muito raro. Mais frequente nos primeiros 30 dias. Em relação a isso que Izinha perguntou, é o seguinte: quando a gente coloca a prótese, como qualquer outra cirurgia, você gera um edema, que é um inchaço. Depois de um tempo, esse inchaço ele vai cedendo. E aí a paciente tem uma sensação que a prótese, ou o peito, diminuiu um pouco de tamanho. E é por isso que eu digo que aí todo mundo fica doido, já quero trocar meu silicone, quero botar mais. E aí o que eu digo para os pacientes, na hora de escolher a prótese, o ideal, se for errar em tamanho, errar para cima. Pra cima, né? Colocar mais. Ainda bem que eu tô muito satisfeita com o meu, não quero nem mais nem menos, tá ótimo do jeito que tá. Outra coisa, quando a gente vê, por exemplo, Isa, se vocês forem nas páginas dela, na página dela do Instagram, vocês vão ver várias fotos e vão ver que a prótese dela tá muito proporcional aos ombros, ao quadril, às coxas. Então a prótese ela tem que estar desse jeito para ficar feita para ela. Para ficar uma prótese bonita, uma prótese feminina, uma prótese sensual, uma prótese que fica legal em tudo. E o que eu mais gosto também é que não é bem natural. Às vezes as pessoas nem sabem o que é silicone. Se eu não falar que eu não tenho filha, pronto, o povo pensa que é meu peito ali, não tem silicone, não tem nada. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, vou aproveitar. Agora eu vou fazer uma inversão aqui de papéis. Dá tempo? Rapidinho? Só Guilmar perguntando quanto foi que Isa colocou. Quantos ml? Quantos ml eu coloquei? Coloquei 375 ml. 375. Coloquei por cima do músculo, não foi por trás. E faz um ano, foi em fevereiro, não foi, doutor? Foi logo uma semana depois do carnaval. Foi, em fevereiro, lá do dia 19 de fevereiro. Foi isso mesmo, beleza. Então, eu vou perguntar pra Izinha, antes de colocar a prótese, como é que era a sua vida antes da prótese? Seu peito, como é que você sentia? Eu não sofria muito, porque uma coisa que eu me sentia mal em relação a colocar decote. Não colocava, só vivia blusa fechada, ou então com alguma coisa que suspendesse. Hoje em dia... E quando ia pra praia? Tinha que ser um sutiã que ajudasse bastante para poder não ficar mostrando. E eu sei que mulher tem truque, viu? Porque fazem cada coisa. Era muito truque. Muito truque. Mas eu sempre tive pele, então levantava, amarrava, fazia um jeito para poder ficar legal. Beleza, vou fazer outra pergunta. Beleza, então se sentia desse jeito antes de colocar a prótese? Antes de colocar a prótese. Quando foi lá no consultório, assim, o que fez você chegar lá e assim, mudar de ideia, dizer assim, não, eu vou botar... Você teve medo antes de fazer a cirurgia? Tava preocupada, tinha medo de fazer a cirurgia, tinha medo da cirurgia? Tinha medo da cirurgia, tinha medo de eu ter cicatriz, que era uma coisa que eu não queria. Que, assim, por mais que meu peito fosse caído, eu não ia ter nenhuma cicatriz. E vou colocando o silicone, por mais que ficasse bonito, ficasse alto, um biquíni ficasse legal, pra mim, quando eu tivesse só eu e o espelho, eu não ia me sentir bem. Com o meu namorado, eu não ia me sentir bem, ele vendo a cicatriz. Então, o que me relaxou foi você dizer, não, Isa, nossa cirurgia vai ser assim, desse jeito. E eu até falei pra você, você falou bem assim, se eu precisar fazer o corte, você vai querer fazer a cirurgia? Eu falei que não, não era? Foi. Eu lembro que eu fiz o seguinte, no seu caso específico, foi assim, eu falei, Izinha, a gente vai fazer o seguinte, vamos tentar fazer, porque existe uma peculiaridade anatômica que favorece a gente pode fazer sem a cicatriz. E assim, quando você opta por fazer sem a cicatriz, sempre é possível no futuro você colocar a cicatriz se for necessário.
né? Agora, quando a paciente já parte para fazer com a cicatriz, quando não precisa, que era justamente o caso de Isa, E também teve um caso de uma não tem como voltar atrás. E aquela minha amiga, né, que ela fez, não necessitava fazer. Lembra que eu te mandei uma foto de uma amiga minha lá de Salvador? Que um médico lá fez a cirurgia e deixou ela toda marcada. Ai, eu nem lembro mais, tem tempo? Tem, foi logo na época que eu fiz. A minha amiga queria fazer com você. Eu não lembro. Enfim, aí eu tava falando de alguma coisa que era relacionada a isso. Que é melhor colocar e ver se precisa retirar. Então, é importante, porque uma vez que você coloca a cicatriz, principalmente em quem não precisa de cicatriz, não tem como voltar atrás. Então, esse planejamento é muito importante. É como você tomar uma decisão de arquiteto na hora de você construir uma casa, e essa decisão não dá para voltar atrás. Então, ela tem que ser bem pensada, bem organizada, bem planejada, bem executada, e uma vez que está feito do jeito certo, aí é só alegria. A outra pergunta que eu vou fazer agora. Então, o que fez você mudar de ideia de, tipo assim, de não operar, de resolver operar, foi justamente assim, a possibilidade de fazer cirurgia. De fazer a cirurgia sem cicatriz. Sem a cicatriz aparente. Né? Exato. Existe uma cicatriz, só que é beleza. Não, mas é imperceptível. E a outra coisa, eu sei, realmente fica muito legal essa cicatrizinha. A outra coisa e depois da cirurgia, como é que sua vida mudou? Só olhar meu Instagram, só tem foto de biquíni. É verdade, gente, eu vou convidar. Só isso, porque, gente, a sua autoestima vai lá em cima, você só quer tá usando decote e agora só tem um cropped. Agora vai começar o inverno, não sei nem como é que eu vou passar o inverno, porque eu tenho roupa de frio. Muito bom, é muito legal. Eu sempre digo assim que é uma cirurgia extremamente bacana de fazer. Talvez assim, a minha fascinação seja tão grande por cirurgia de prótese, cirurgia de mão de uma forma geral, mas prótese em particular, porque das cirurgias plásticas ela ultrapassou a lipo, né? A lipo era a cirurgia mais pedida aqui no Brasil, cirurgia estética, e hoje a prótese de silicone é a cirurgia mais executada, mais desejada pelas mulheres brasileiras. Uma das coisas que mais me agrada nisso é que das cirurgias plásticas é uma das que tem o índice de felicidade mais alto, tanto da paciente quanto do cirurgião. Né? Então é muito importante para que isso aconteça, você escolher um bom profissional, Exato. usar um bom material. Procurar saber, procurar ver, conhecer alguém que já tenha feito. Por isso que muitas meninas perguntam pra mim, eu paro meu tempo, eu dou o meu tempo pra vocês, porque o seu ponto é importante, porque a gente não vai dar nosso corpo pra qualquer pessoa, a gente não sabe como são esses profissionais, a gente vê tanta gente aí morrendo em cima de uma sala de cirurgia, porque a gente não conhece profissional. Então, a gente tem que parar, procurar saber, ver meninas que já fizeram. Então, é isso, doutor. Então é uma cirurgia extremamente gostosa de fazer, é uma cirurgia que é muito bonita de se ver no resultado pós-operatório, dá uma possibilidade assim para a paciente, que na verdade abre um mundo novo de possibilidades, né, de roupa. Tem vários pacientes que falam assim, eu perdi meu armário, não sei o que lá todo, e perdeu feliz da vida, porque trocou. A gente muda de estilo, de tudo. É muito legal, então assim, vale muito a pena, gente. Basicamente, você tem alguma pergunta? Tem. Sempre aparece a pergunta dos valores, se pode parcelar. Então, veja só, gente, a gente não pode falar valores aqui por vários motivos. Primeiro que assim, o CRM, ele de uma maneira acertada, ele fala que você não pode passar esse tipo de informação sem ver a paciente. Isso é algo óbvio. Na realidade, você tem que ver o que é que precisa ser feito, né? Se você tem que tirar a pele, em que hospital a paciente vai operar, que tipo de prótese ela vai usar, enfim, é uma série de informações que assim torna impossível você passar um valor aqui. O que eu digo para vocês é o seguinte, todo mundo consegue fazer a cirurgia, basta querer fazer. A gente inclusive ajuda com planejamento financeiro. Divide em quantas vezes quiser. Mais ou menos, né? Mas a gente divide em quantas a gente puder. Mas dá, gente, dá. Não tem ninguém que deixa de fazer, porque, meu Deus, eu não tenho como fazer. Sempre é possível fazer. E hoje em dia tem até os O planos, hospital né? divide. O hospital divide, a equipe cirúrgica divide, a prótese divide, enfim, é possível. E até 12 vezes. E assim, É eu vou até verdade. te perguntar até uma coisa, porque eu tenho uma amiga que ela trabalha com seguro. Sim. Você também faz? Se você aceita? Na verdade, financiamento. É financiamento, Financiamento, né? quer dizer. Então,
Já procuramos, mas a gente não conseguiu achar nenhuma financeira que pudesse financiar. Você conhece alguém? Conheço, vou até Então a gente vai conversar. Vai ser uma coisa a mais. Ela Agora, trabalha com isso, até com prótese também. veja só, apesar disso, nunca ninguém deixou de fazer, nunca ninguém que foi ao consultório, que viu a solução da gente, que sentou para fazer uma organização financeira lá direitinho, nunca ninguém deixou de fazer porque, não conseguiram. A gente só precisa mostrar uma forma da paciente conseguir fazer, organizar isso aí, todo mundo consegue fazer. Então, eu vou convidar vocês, passam lá no consultório, o telefone para contato 999686979, liga no horário comercial, fala com a Jance, é minha coordenadora, é minha esposa também, enfim. Linda. Então, tá vendo? Maravilhosa. E aí ela vai te ajudar a organizar tudo, sua consulta lá, e a gente vai dar um jeito, você vai poder realizar a sua sonho e vai ficar ainda mais lindo, não tenha dúvida disso, vale muito, muito a pena. Será que dá tempo de uma última perguntinha? Vamos lá, dá tempo, eu acho que tá acabando o tempo. Quem tem nódulo no seio, mas sem indicação de retirada, pode fazer a cirurgia? Sem problema nenhum. É possível fazer essa cirurgia e, na realidade, hoje em dia, a maioria das mulheres que estão no menarqueme, que é o período reprodutivo da mulher, ou seja, o período que está entre a menarca, que é a primeira menstruação, e a menopausa, né, que é a última. Essas mulheres, é muito frequente encontrar nódulos e cistos mamários. A gente conhece isso aí como os ginecologistas, né, e mastologistas como AFBM, que são alterações fibrocísticas benignas da mama. Muito frequente, muito prevalente na nossa população em função de várias coisas, sem relação, principalmente quando em quantidade pequena, sem nenhuma relação com nenhum problema de colocar a prótese de silicone. Hoje em dia, só digo o seguinte, assim, eu peço que as pacientes evitem estar fazendo mamografia o tempo todo, principalmente a paciente que tem prótese de silicone, porque a mamografia esconde um pouco a glândula, então existem outros exames melhores, e também não acho que mamografia deva ser feita indiscriminadamente porque é radiação, e radiação é uma coisa que causa alteração celular, né? Então, existem outros métodos de você pesquisar. Quando você tem uma prótese de silicone, é mais interessante usar outro tipo de método que não a mamografia. Os radiologistas estão cada vez melhores em exames menos invasivos e não tem nenhuma relação. Você pode colocar sem problema nenhum, principalmente em sendo poucos cistos ou poucos nódulos, né? Isso aí tem que ser pesquisado, obviamente, mas não tem problema, é possível colocar sem problema algum. Ainda tem pergunta. Vamos fazer mais uma e aí eu vou dar um beijo de boa noite pra todo mundo aí, que hoje o dia A foi última, puxado. tá. Tô com quase 90 dias que coloquei prótese. Eu Já pensei que posso era- malhar braço? Pensei que era quase 90 anos. Com 30 dias já pode, né? Malhar 30 dias? 30 dias braço não, perna sim. pode. Perna sim. Aí, 90, ela tá com 90 dias. 90 dias. Ela tá quer saber com- se pode malhar braço. Olha só, eu não... Érica Cruz. Érica? Érica foi a que montei a prótese, Érica de Goiânia. Então, Eriquinha, caramba, que coisa boa ver você aqui. Já pode malhar braço tranquilamente. A partir do 3º mês, ou seja, acabou os 60 primeiros dias, os primeiros 2 meses, você já pode malhar braço. Já pode malhar peito, inclusive. A única coisa que tem que tomar cuidado é o seguinte, 2 minutinhos restantes, bem na hora da gente encerrar isso aqui. Então, a única coisa que tem que tomar cuidado é, como qualquer outra cirurgia plástica, é preciso começar a fazer esse tipo de atividade de maneira gradual. Ou seja, você não vai começar a malhar braço com todo o peso, com todo o gás. Você vai começar aos poucos, sempre começando com pouco peso, aumentando gradualmente. E quanto você tem que aumentar? Você tem que aumentar sempre se baseando no seu conforto. Não pode ser de um jeito que cause desconforto, que cause que você sinta incômodo na mama, tem que ser gradual. Então você pode tranquilamente. A propósito, muito obrigado pelas fotos que você mandou lá de Fernando de Noronha. Tá absolutamente espetacular. Ficou linda, 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 linda demais. E fiquei muito feliz com as fotos, viu? Muito feliz com sua viagem também. 1000 beijos aí. E vamos malhar abraço aí pra ficar ainda mais linda do que já tá. Tá lindíssimo. 58 segundos. Então, gente, 58 segundos. Vou me despedir aqui de vocês, mandando um beijão bem grande pra todo mundo que tava aqui com a gente, né? Um dia super cansativo, super corrido, mas top. Muito obrigado, Izinha. E Nossa eu vou paciente deixar top. lá no meu Instagram essa live para vocês que não puderam assistir ou assistiu e quer mandar para alguma amiga para saber sobre todas essas perguntas. Então vai estar lá no meu Instagram, _isandrade_.
Perfeito, e a gente vai continuar fazendo essas lives por aqui, vou ver um dia aqui, mas a gente vai estar sempre fazendo e vai aumentar como vocês pediram, como eu sempre quis fazer, aumentar a quantidade de stories aqui para poder estar sempre conversando com vocês. E quem quiser me perguntar também em relação à minha cirurgia, pode perguntar que eu respondo e explico tudinho. Pois, gente, ó, um beijão aí, ó, no coração de vocês, uma excelente noite, muito obrigado por todo o carinho, por toda a gentileza. Muito obrigada. Tchau, tchau e até a próxima.